Bom dia, pessoal. Vou aproveitar o tempo aqui para falar sobre autismo e igreja, né? Algum tempo atrás eu recebi uma demanda de uns amigos que têm frequentado e fazem parte até da liderança de uma igreja bem pequena, se eu não me engano, no subúrbio do Rio de Janeiro, né, na Baixada. E eles têm lá uma criança que é autista e eles estavam querendo compreender como lidar com essa criança, já que essa criança frequenta os cultos com os pais e, frequentemente, às vezes a criança tem uma alteração natural de comportamento, como muitas vezes gritar. E como o culto é algo solene, parte da igreja pensa que o menino deve continuar no culto, parte da igreja pensa que o menino deve assistir o culto em separado. Então aí a gente já tem uma dicotomia. Então eles estão em busca, né? Uma busca amorosa, uma busca para oferecer elementos de sabedoria, né? Para poderem cuidar da vida espiritual dessa família e dessa criança também, da saúde mental dessa criança. E, consequentemente, a psicologia ela fala que quando você tem uma pessoa que tem questões de saúde mental, toda a família está envolvida nessa patologia, né? Em consequência. Então, depois que eu recebi essa demanda, eu busquei no livro chamado Raízes do Autismo uma orientação, um livro escrito pela minha amiga Gisele Aguiar, uma biografia técnica, em parte também bem descontraída. Tem elementos pessoais, tem elementos profundos ali e algumas indicações teóricas, práticas também, sobre o autismo. E outras, né? Outras patologias também, nas doenças mentais, né? E aí eu busquei ali, fiz uma espécie de aula, né? De esboço em cima desse livro. E como também sou um cristão e busquei pegar elementos bíblicos para poder embasar toda essa aula. Bom, o resultado foi legal, a gente se emocionou, a gente conversou, a gente deu orientações práticas, eles saíram bem direcionados. Claro que a gente vai voltar a conversar, isso tudo é levado muito a sério e a gente se sentiu bem com o trabalho feito. A partir dali, eu fiz um movimento de gratidão, escrevi minha gratidão para Gisele Aguiar, disse para ela que tinha acontecido. Ela falou: poxa, Ney, que interessante, você tem essa aula gravada? Eu falei: não. Você tem os esboços? Eu falei: tem. Manda para mim, quero dar uma olhada. E ela falou: poxa, Ney, seria bom fazer uma live. Vou fazer uma live, podcast, etc. E procura lá na Casa Vida, que é uma empresa, né, uma instituição de saúde que cuida da saúde mental de famílias, de crianças autistas, de várias síndromes, né? E aí eu disse para ela: ok, vamos ver se a gente faz então uma live, a gente faz um podcast, alguma coisa. E a partir daí eu comecei a me preparar. Inclusive essa filmagem aqui, ela é uma filmagem preparatória também para esse momento, né?
E o que eu fiquei pensando? Poxa, eu vou falar um pouco sobre tudo que eu tenho aprendido, né? Não só sobre psicologia, mas sobre a filosofia, porque recentemente eu aprendi algumas coisas que se referem à vontade do homem de conhecer a natureza. Então, os filósofos pré-socráticos se preocupavam com os elementos. O que é o fogo? O que é a água? O que é o ar? Né? São os elementos sólidos da Terra. E depois, os socráticos, ou pós-socráticos, né? Foram muitos, se preocuparam com outras coisas. Mas Sócrates, Platão e Aristóteles, eles começaram a se preocupar com o ser, o homem, a pessoa, né? E elaboraram muitos pensamentos que nortearam a cultura grega. No aspecto religioso, os gregos, né, eles tinham vários deuses, mitologias para poder orientar a sua sociedade. E esses mitos traziam conceitos também morais, conceitos de virtudes, de força, porque eram guerreiros, precisavam de deuses guerreiros, lidavam com as paixões, precisavam dos exemplos de seus deuses apaixonados também. Você vê que tem Édipo, Eros, todos os elementos aí que geraram também suporte para a psicanálise. E eles precisavam de homens guerreiros, homens que iam trabalhar na cidade, na polis, que iam interagir socialmente, exercer poder, exercer tarefas. E que tipo de modelo de homem a gente precisa? Então é um homem que conhece a natureza, que interage com a natureza, mas é um homem de guerra. É um homem que nutre também vingança. Era uma sociedade escravocrata. A mulher era propriedade. Isso não era uma característica somente de outra civilização que estava se desenvolvendo em paralelo, que é o judaísmo. Numa determinada época, contextualizando, existe o fenômeno Cristo, Jesus, sua vida e sua morte, sua ressurreição e toda uma mudança no pensamento do mundo que regia o mundo, que era o mundo grego, romano. E a partir desse clero formado, dos apóstolos, dos seguidores de Cristo, uma nova psicologia surge uma nova preocupação que vem da natureza, passa pelas coisas e agora se preocupa com o ser, a pessoa. Os gregos se preocupavam com o cidadão. Então, é importante assim a gente muitas vezes, quando conversa sobre o que está acontecendo lá na igreja, ter noção do que está acontecendo no mundo. O que aconteceu antes, historicamente, no pensamento filosófico, nas interações humanas ao longo desses séculos. Isso é exagero? Para mim, não. Porque se você não tem uma noção completa, você pode fazer estragos no aconselhamento das igrejas e das pessoas, até mesmo dentro dos próprios consultórios de psicologia. Mas, prosseguindo, eu falei com a Gisele e ela gostou, e eu estou preparando essa aula aqui. E
uma das coisas que eu fiz quando eu peguei esses elementos da Bíblia, fui ver que Jesus, o mestre, o homem perfeito, o grande paradoxo, o homem-Deus, ele era acessível. Então, assim, a primeira coisa, a igreja tem que ser acessível a essas pessoas. Essas pessoas chegam perturbadas, muitas vezes, fazendo barulho. Bom, Jesus também recebeu pessoas perturbadas e fazendo barulhos. Mas ele as acolheu. E de alguma forma poderosa, ele as acalmou, silenciou. A metodologia sempre foi o amor e a sabedoria. Ele recebeu cegos, ele recebeu paralíticos. Tem até uma passagem que fala que 4 amigos, para fazer com que o amigo recebesse a cura, subiram no telhado e desceram aquele amigo aleijado, para que Jesus o visse e o curasse. Então daí existe o que? Qual é o fundamento? A coletividade, a fé coletiva, a vontade coletiva, o saber coletivo. Justamente aquilo que eles estavam praticando, buscando a minha ajuda. Talvez de mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Isso é infindável. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente busca ajuda de todo mundo. Quando tem alguém machucado na rua, você não olha, só quero médico. Não, não é assim. Se busca ajuda de quem estiver disponível para poder resolver o assunto. Então esse é o senso comum, é sabedoria comum. Não existe uma exclusividade, um roteiro para se ajudar alguém. Mas assim, essa passagem da Bíblia principalmente tocou muito as pessoas, né? As pessoas se emocionam. E o fundamento básico é o amor, é a compreensão, é o envolvimento. Então, assim, embasamento técnico, ele existe aos montes. Mas o amor, o sentimento de acolhimento, de bondade, é que faz toda a diferença, a tolerância. Assim, de uma maneira prática, o que a gente viu assim? A criança autista, ela chega, qual é o ambiente que ela tem? Está preparado? Não tem ninguém preparado, Ney. Aqui ninguém estudou. Quem está estudando? Quem está estudando? Alguém precisa estudar. Foi um chamado ao crescimento. Então, às vezes, a crise vai chamar a igreja a um crescimento. Ali tem uma professora, tem uma pedagoga. Ninguém está impedido de ler o livro da Gisele. Acho que eu também, na faculdade de psicologia, tive todo acesso ao problema do autismo? Não. Hoje eu sou a maior autoridade? Não. Então, pelo menos, essa busca, né? Ela tem que ser feita. A gente precisa se preparar para isso. E ali também a gente viu assim, poxa, se durante o culto a criança gritar, se manifestar, e o pai tiver que sair, sai 2 pessoas juntos para ajudar, para estar junto, para que ele não se sinta isolado. E o isolamento é uma coisa terrível. A gente, quando tem um filho neurodivergente, eu tenho um. Às vezes ele é inconveniente, às vezes ele já foi inconveniente. Mas é tão lindo ver quando um adulto, sabe, fala, puxa, ele é maravilhoso. Ele fala que eu sou feio, que eu sou barrigudo, que eu sou careca. Ele fala o que eu sou, fala do que eu sou. Ele me ajuda. Tem gente assim no mundo, tem gente boa, tem gente maravilhosa. Então, esse foi um dos conselhos, o conselho do pessoal se instruir, o conselho de preparar o ambiente. Tem uma salinha para criança? Ah, não tem, essa salinha pequena, a igreja é pequena. Desafio, partir para um lugar maior. Então, gente, tudo isso que eu estou falando aqui é
é fruto de uma experiência de vida que me atingiu. Aliás, fruto de uma experiência de vida que eu coloco à disposição e de um problema que me atingiu. E eu pude lidar dessa maneira porque chamou a atenção da professora, eu chamo de professora também, né? A nossa querida Gisele, nossa terapeuta. Ela também gostou, envolve o livro dela, envolve uma expansão do trabalho dela, intelectual, né? Por isso eu estou aqui falando para vocês dessa experiência nesses 15,50 minutos aqui, tá bom? 15 minutos e 50 segundos. Para vocês um ótimo dia e vamos com paternidade. Falei como pai, falei como cristão, obviamente com conhecimento de psicologia, que eu também possuo, e toda a minha experiência de vida. Tudo com muito amor, de alguém que tem um filho, que não é autista, mas que tem uma neurodivergência também, séria, mas que a gente aprendeu a lidar com a ajuda de muitos terapeutas, de muita inteligência, muita ajuda médica, mas muita sabedoria espiritual. Onde? Na igreja. Bom dia, pessoal.